Olá, amigos. Aqui é Alexandre Carvalho. Bom, todos nós estamos cansados, né? Foi um dia longo e um dia de muitas mexidas emocionais em todos nós. Eu refleti bastante e resolvi vir conversar com vocês sobre exatamente esse de hoje. Então, eu queria começar a falar com vocês sobre a eleição para presidente do Brasil. Né? Havia uma expectativa nossa de que Bolsonaro fosse eleito no primeiro turno. E tudo isso por causa das movimentações por onde ele passou, de pessoas na rua, de toda aquela coisa que foi passada para todos nós através de onde Bolsonaro esteve. Mas se nós olharmos as pesquisas, elas, erradas ou não, falsas ou não, né, elas iam dando um outro retrato em cima do que poderia acontecer na seleção. Mas a esperança, a fé, tudo isso que nós temos, nos fazia crer que era impossível um homem que era idolatrado nas ruas ser derrotado por um que não pode sair às ruas, por todo o seu passado e por tudo o que ele fez de mal para esse país. Então o sentimento que todos nós tivemos foi de frustração, foi de derrota, foi um medo que tomou conta de nós ao vermos Lula terminar esse primeiro turno à frente de Bolsonaro. Foi ligeiramente à frente, 5 pontos percentuais, em torno disso, mas causou isso tudo em nós e, logicamente, causou em mim. Mas eu tive várias vezes o impulso de vir fazer esse vídeo, mas preferi parar, pensar e refletir sobre uma série de coisas que girou em torno desse primeiro turno. Então, o meu sentimento foi diminuindo, aquela frustração foi diminuindo e passou a se transformar numa visão de tudo isso que aconteceu neste domingo, 2 de outubro. Então, vamos lá. Primeiro, nós tivemos uma grande mudança na Câmara dos Deputados, né? Inclusive, eu quero aproveitar aqui para parabenizar, né, me esqueci o nome dele agora. Oh, meu Deus. Esse menino, ele foi o deputado mais votado do Brasil e, com certeza, atrairá muitos jovens para votar em Bolsonaro. Então a gente teve uma fortíssima mudança na Câmara dos Deputados e não tivemos pessoas que traíram o presidente, né? Eles não foram reeleitos. Exemplo da Joyce Hasselmann, do Alexandre Frota e de outros. Então isso nos dá uma esperança do que virá a ser a Câmara dos Deputados em 2023. Se nós olharmos para o Senado, veremos que a mudança é maior ainda em termos proporcionais, né? Nós tivemos uma eleição maciça de candidatos indicados por Bolsonaro, ex-ministros, ex-secretários, pessoas em que ele botou a mão e que deu uma mudança, uma perspectiva completamente do que virá a ser o Senado em 2023. E ter essa mudança na Câmara, essa mudança no Senado, ou seja, no Congresso Nacional como um todo, isso nos abre um horizonte enorme
do que poderá vir a ser um novo governo Bolsonaro, já que ele terá um apoio na Câmara, no Senado, e que isso facilitará muito a aprovação das mudanças tão necessárias no Brasil. Inclusive, essa mudança que ocorre no Senado nos causa uma esperança de que haja alguma ação que vai interferir também no Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa que nós só temos a lastimar, né? Eu não vou entrar aqui no mérito, que eu vi muitas postagens, algumas pessoas inclusive me ligaram, no tocante à honestidade dessa eleição. Se as urnas interferiram ou não, e, enfim, o retrato fiel do que aconteceu nesse domingo. E aí eu vou me basear no que disse o presidente. Ele está aguardando um relatório que será feito pelas Forças Armadas e entregue ao ministro do Comando Geral, né? O ministro da Justiça, o ministro da Defesa, enfim, que deverá se posicionar sobre o que ocorreu com a eleição deste domingo. Então, eu vou aguardar esse pronunciamento, essa entrega desses dados para saber. Então, eu não vou me basear em termos de se as urnas foram ou não honestas, já que tivemos órgãos acompanhando essa eleição. Então, eu prefiro aguardar. Mas esse sentimento que nos deu de frustração, de tristeza, de terminar o primeiro turno atrás do ladrão, ele pode também nos causar, ou deve nos causar, uma série de ações. Primeiro, o Lula não está morto. Ficou claro isso. Infelizmente, e aí também, se nós formos colocar como um ladrão chegou até a votação que ele teve no Brasil, repito, não vamos levar em consideração as urnas, tá? Vamos olhar só os números. Se a gente olhar só isso, é assustador. É assustador como esse país ainda se ilude, se manipula tão facilmente em termos de um povo votar nesse meliante, nesse canalha que é o Lula. É inaceitável isso, tá? Mas foi o que aconteceu, né? Então, nós temos que olhar a partir de agora, desse minuto, o que nós temos de fazer para o segundo turno. Bolsonaro chegou já a adiantar algumas de suas estratégias, então, mas nós temos que olhar o nosso papel como cidadão, como alguém que ama esse país e quer o bem dessa nação. Vamos trabalhar. Temos que repensar muitas coisas, tá? Vimos claramente que algumas pessoas que julgavam só a mão do Bolsonaro em cima os faria eleitos, não aconteceu. Então, nós temos que trabalhar. E agora nós vamos contar com os apoios dos governadores já eleitos, da maciça votação que tiveram vários senadores e deputados federais que vão se voltar para apoiar e ajudar essa eleição de Bolsonaro. Então, levantamos a cabeça, tá? Não deixemos nos abater. A derrota, ela não aconteceu. Se olharmos de uma forma fria os números, o resultado de hoje, nós podemos ver
claramente que o Bolsonaro foi o grande vencedor dessas eleições, através do que ele conseguiu fazer na Câmara e no Senado, além de vários governadores que foram eleitos em primeiro turno através do apoio dele. Então, no fundo, temos que olhar isso, que ele foi o grande vencedor desse primeiro turno. E termos a calma e termos a reflexão sobre o que nós podemos fazer, o que ele, presidente, deverá fazer, e todos que o apoiam, e aí eu estou incluindo senadores, deputados, governadores, a população, nós, em termos da votação para o segundo turno. Então, eu estou tranquilo, tá? Acho que nós não vamos perder essa eleição, de forma nenhuma. Esse país não merece isso. Nós estamos numa linha de crescimento de futuro e não podemos derrubar tudo isso e voltarmos a um recente passado tão triste. Mais uma vez, o Nordeste dá uma grande decepção, né? É uma área sofrida, mas que as pessoas, infelizmente, não aprendem. Vendem seu voto, se iludem, se deixam manipular e o resultado disso todos nós conhecemos, né? E, mais uma vez, o Nordeste se posicionou dessa forma, apesar de todos os pesares do que foi feito ao longo desses quase 4 anos, tá? Mas o Nordeste... Olha, eu tive a notícia hoje, por exemplo, a governadora do Rio Grande do Norte, que é do PT, é a Fátima, né? Foi reeleita no primeiro turno. Como é que pode se aceitar isso, onde ela vinha recebendo tantas denúncias, tantas críticas da população de forma geral? É uma grande... é uma coisa que não se consegue entender, né? Se nós olharmos de forma geral para o Nordeste, um grande trabalho tem que ser feito. Nós fizemos o primeiro fórum dos conservadores do Nordeste. Foi um sucesso, foi muito bom. Eu começo a olhar e a ver que temos que fazer outros. Temos que fazer uma grande união e soma das pessoas que acreditam que poderão mudar essa região num futuro que tem que ser próximo. Não pode demorar. Então, em resumo, né, nós temos que ter muita tranquilidade, temos que ficar muito felizes, porque, inclusive, se nós olharmos a prepotência, a petulância desse ladrão, que ele diz que foi apenas uma prorrogação, como se ele já tivesse ganho o jogo. Não. A parte mais importante, que mais lucro dá a esse país, é a região sul, centro-oeste, sudeste. E lá, Bolsonaro ganhou. Então, será possível que nós, o Nordeste, continuará sendo ainda a fossa desse Brasil? Não é possível. Nós temos que mudar essa realidade. E nós vamos mudar. Temos que mudar. Ou senão, nós vamos passar o resto de nossas vidas nos lastimando do Nordeste, porque o Nordeste. E, infelizmente, nós temos construído isso. O nordestino tem construído isso. E acho muito estranho. Isso está acontecendo com um povo que é conservador, que é religioso, né? Um povo que dá valor ao trabalho e, ao mesmo tempo, ele dá valor na cidade. Então, o que é que está acontecendo com nossa região? Temos que parar e refletir. Vamos falar um pouco... Então, só antes de eu mudar, eu queria que a gente somasse esses esforços
mudássemos o pensamento de derrota, de tristeza, para um novo patamar de alegria, de esperança e de conseguir a vitória que tanto queremos. Agora eu queria falar de Pernambuco, tá? Nós, mais uma vez, os números foram inteiramente errados, que davam uma grande vantagem para Marília Reis, e a gente viu que essa vantagem não foi tão grande. Nós vamos ter o segundo turno com a Marília enfrentando a Raquel. São duas mulheres e disputando o governo do estado pela primeira vez. Não há dúvidas agora de que nós temos que nos juntarmos e apoiarmos a Raquel Lira. Ela tem uma extraordinária vice como candidata, que é a Priscila. Então, nós temos que focar isso. Não podemos entregar a Pernambuco a mesma continuidade que vem há anos e anos e anos. A família Reis e a família Campos, que no fundo é uma mesma família. Então, nós temos que nos unirmos. A direita toda, as pessoas que querem o bem, que querem reerguer esse Estado, têm que se dar as mãos e fazer um grande trabalho para eleger Raquel Lira governadora de Pernambuco. E darei todo o apoio, irei procurar os responsáveis pela campanha, inclusive a própria Priscila, e colocar-me dentro do que eu posso fazer para ajudar nessa caminhada que nós temos aí até o dia 30 de outubro. A Raquel passou por um momento muito difícil nesse domingo, a gente pode imaginar, e eu quero dar as condolências a ela e dizer que, infelizmente, algumas coisas acontecem fora do que a gente previa, mas muitas vezes são sinais. E esses sinais têm que ser abraçados. Força, Raquel, vá com seus filhos enfrentar essa nova realidade, mas você tem um grande desafio pela frente e conta com todo o nosso apoio. E só para encerrar, perdemos a eleição para o Senado, aqui em Pernambuco. Mais uma vez, a esquerda vai colocar uma senadora que vai se juntar a outro esquerdista e Pernambuco continuará no atraso. Agora, reflitamos, por que perdemos essa eleição? Na minha opinião, porque uma campanha não foi bem feita. Ela menosprezou alguns detalhes que não podia ter menosprezado. E o resultado, todos nós estamos vendo aí. Mas, amigos, vamos lá, vamos descansar, né? Vamos recuperar as energias e partir, porque nós temos, no segundo turno, que eleger Raquel Lira governadora de Pernambuco. E temos que reeleger Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil. O segundo turno está aí, são poucos dias. Recuperem as suas energias, readquiram o poder de força e de luta que sempre esteve presente em todos nós. Contem comigo. Muito obrigado pela atenção. Uma ótima semana. Tchau.